Pessoal, esse vídeo é super especial porque te mostra como emitir nota fiscal de maneira simples, desde que você tenha todas as informações ou da do INPE, ou da DI, ou da DSI, não importa o modelo de declaração para a Receita Federal. Você consegue emitir com esse modelo que o Ricardo vai mostrar aqui para vocês agora na prática e vai deixar aqui no vídeo, no link do vídeo, para você baixar. Você vai ter todas as informações que você precisa para emitir a sua primeira nota fiscal sem nenhum tipo de problema. Explica aí para a gente, Ricardo, como que vai ser. Vamos pegar uma planilha que é uma planilha de exemplo que vai servir bastante para que você consiga, através da sua declaração de importação, a declaração simplificada de importação do INPE, você consiga desmembrar e facilitar a emissão do seu documento fiscal, se você estiver usando qualquer software. E a gente tomou como exemplo aqui nesse modelo, tá? 3 itens com a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul 61044200, que ela classifica vestidos de malhas feitos predominantemente de algodão, tá ok? Por isso a classificação é muito importante. E eu coloquei uma cotação aqui do dólar de R$5, só para facilitar os cálculos, e as alíquotas que a gente está utilizando aqui, elas não são fidedignas, elas podem variar. Estou usando só como exemplo, cabe ressaltar. É importante aqui demonstrar como a planilha funciona e como ela pode ajudar vocês na emissão do documento fiscal. Então eu botei aqui como seria a descrição do produto na coluna NCM, que é aquela que a gente está tomando como base. Eu peguei o preço unitário desse vestido, $10, a quantidade dele, 50 itens, né, desse primeiro, o que daria em dólar $500, ok? A mesma coisa para o segundo, a mesma coisa para o terceiro. Lá na sua DI teria isso daqui, ó, $1.500. E eu estou desmembrando isso com a cotação, o valor em reais, R$2.500 para o primeiro item, 2.500 para o segundo, 2.500 para o terceiro. O valor do frete, como está em dólar, eu estou colocando aqui os $15, 15 e 15 para cada item, que pela cotação de R$5, fazendo o cálculo, se eu apertar aqui na tela, ela vai ter o cálculo, né, de 15 vezes 5, que daria os R$75. O seguro, eu poderia botar um valor aqui, mas ele está R$10, está zero, né? Eu não coloquei nenhum valor para facilitar. E a gente chega na primeira base de cálculo, que é a base de cálculo do imposto de importação, que é o valor do produto, que é o A que eu destaquei aqui, mais o valor do frete e mais o valor do seguro. Se a gente somar aqui, dá R$2.575. O total lá, R$7.725. Esse valor total que teria lá na sua DI. Por isso que é importante, para emitir a nota, a gente fazer todo esse rateio por itens. A alíquota do II, a gente ia pesquisar, estaria lá 35%, isso geralmente também vem lá na sua DI. E a gente faz o cálculo unitário de cada um, porque para fazer a nota você tem que formar esses valores por item, que dá lá 901,25. Para cada um, totalizando 2.703,75. Vocês podem acompanhar que tudo isso tem uma sequência para que a gente consiga achar e determinar as bases de cálculo da melhor forma possível. Então, isso que a gente achou que é a base de cálculo do I, fica o número D. E a gente vai para a base de cálculo do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é a base de cálculo do I, que eu botei aqui, que é o D, mais o quê? Mais o valor do II. Ou seja, o valor do imposto de importação compõe a base de cálculo para cálculo do IPI. Mais o CIF, né? Isso, e mais o CIF. Mais o CIF que tem aí. Exatamente. Então, quando a gente colocou aqui, que a soma disso daqui tudo, com frete, seguro, né, para chegar a essas bases de cálculo, nós vamos chegar aqui, que é 3.476,25. Com a alíquota hipotética do IPI, nesse caso aqui,
de 10%, a gente chegou ao valor do IPI por cada um dos itens. 347,63 aqui. É uma planilha que tem todos esses cálculos. Basta você alimentar o valor dos produtos, a sua cotação e, lógico, as alíquotas pertinentes de cada item. E aí a base de cálculo do PIS é a mesma base de cálculo para o cálculo do II, né? Que é o A mais B mais C, né? Que a gente valor do produto, valor do frete, Seguro e se seguro houver. se houver. Você monta lá, né? Como está na planilha, a base de cálculo do PIS. E a gente pegou esses valores que estão lá, né? E calculando aqui uma alíquota de 2,10, você achou 54,08 para cada um dos itens, totalizando 162,23. Lembrando que no documento você vai ter somente os totais, por isso que eu tenho que fazer o rateio por cada item. Está dando igual porque eu coloquei os mesmos valores e se eu alterar ele vai recalcular diferente, tá ok? A base de cálculo de COFINS é a mesma do PIS, então a gente coloca aqui essa base de cálculo, que vai dar o mês de 2.575, e eu botei uma alíquota de COFINS de 10,25. Também hipotética, pode ser ou não ser, tem que confirmar. E achei o valor do COFINS aqui, que vai servir para quê? Para eu preencher a nota fiscal eletrônica. Que a nota é preenchida por item, por Sim. isso que é obrigatório ter o rateio Sim, de cada por isso item. que dá trabalho, né, Ricardo? E isso dá trabalho. Se você não E a tiver sua essa planilha aí que a gente fez, que você fez, né, com a parceria aqui com o Importando com Lua, 4RIT Importando com Lua, facilita muito a vida do importador, desde que vocês não mexam nos campos, hein, pessoal? Não vão estragar a planilha, isso é editável. Tá, Né, a Ricardo? gente não está deixando bloqueada, porque a gente está no momento de transição. E aí o pessoal fica à vontade de mexer, colocar alguma coisa a mais, ou se tiver alguma variável que a gente não colocou aqui, tá ok? Podem inserir à vontade, podem colaborar com o Importando com Lu, né? Que é uma iniciativa muito grande. A gente está aqui justamente para colaborar e ajudar no que é possível para facilitar a vida de vocês E no a dia a gente dia. super agradece, o importador vai adorar essa ferramenta. Então, a gente achou a base de cálculo, a alíquota do COFINS, valor do COFINS, e agora vem a grande, né? Que é a base de cálculo do ICMS. Afinal de contas, se a gente olhar aqui, você tem que incorporar tudo na base de cálculo para achar o ICMS, para cálculo do ICMS. Por isso que a gente tem que calcular tudo antes. Porque às vezes a pessoa esquece de botar a despesa aduaneira, né? Eu vou abrir até um campo Ou aqui a para Maria colocar, Mercante. ou Maria Mercante. É, o FRMM. Isso, e bom Taxa destacar. Siscomex, que também entra. Porque todas as taxas, tudo inclui na base de cálculo. Então é importante aqui, depois a gente vai colocar aqui nas colunas faltantes, que isso aqui é uma coluna resumida, tá? Para você achar o cálculo. Mas para a base de cálculo de ICMS, todas as despesas entram. Então você entra aqui, somando isso aqui tudo, né? E acha a base de cálculo ICMS. Botei uma alíquota hipotética que pode variar por estado. Por estado, nesse momento. Exatamente. Né? 18%, ele 18%. achou o ICMS. 919,19. Então dá 2.727,58. Eu coloquei uma coluna aqui, minha, né, que é para vocês tenham em mente, que um custo administrativo financeiro, vocês tenham ajudado alguém, ou até o tempo de vocês para preencher, para fazer essa planilha e para fazer essa nota, eu coloquei aqui R$600. Isso é alterado, que de repente você tem que pagar uma pessoa para fazer essa nota por você e você não pode esquecer desse custo, né? E incluir outros custos aqui para fazer o valor total da sua compra, que é a somatória disso tudo aqui, do valor, dos impostos todos, mais esse custo administrativo para você determinar, dividindo pela quantidade, tá? O seu custo final por item. Esses custos outros que entrariam aí, Ricardo, exemplo, a contratação do despachante aduaneiro entraria, Tudo. Depósito, contador também nesse caso? Se contratar o contador para importar, para emitir a nota, tem que entrar, segundo a legislação? Esse custo aqui é só para você ter
para você formar seu preço. Que muita gente pega e esquece. Melhor ainda, custo de Isso formar aqui o preço, melhor isso, ainda. Por isso aqui, eu estou botando aqui no azul, que é no K, é para você inserir todos os seus custos fixos da sua operação. Então, você tem que achar um jeito de ratear isso daqui, para que você chegue ao custo final. Quanto disso vai colaborar para você determinar o seu custo unitário e aí você aplicar a margem e você ter o lucro esperado. Porque muita gente não coloca esses custos e depois que fecha o mês, cara, eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar meu espaço. Então, a luz proporcional, por exemplo, se a pessoa faz meia na casa dela, mas digamos que ela bote aí uma média de 20% de gasto de luz, deveria entrar nessa planilha. Sim, tudo, o tempo dela. A internet que é paga. Sim, uma parcela da internet. Para entender o custo da empresa como todo, independente de ser no seu quarto, né? Exatamente, você falou tudo, exatamente isso que é muito importante para as empresas. Porque quando você pode, independente do seu tamanho, muita gente erra e não colocar esses custos, e aí começa a dar certo o negócio, começa a dar certo, mas não colocou esse custo, que é um custo da residência dela, onde que ela está fazendo, e ela define, agora cresci, vou alugar uma sala. E daqui a pouco, quando ela alugar a sala, você tem o custo do aluguel, o custo do ponto, outras despesas do gás, que ela não colocou, né, nessa formação de preços dela, quando ela está em casa. Não, isso aqui está em casa, não precisa colocar. Precisa sim, para você fazer e realmente ver a viabilidade do seu negócio. Porque aí você dá um passo e aí você olha, nossa, estava o resultado tão melhor, tão bom, positivo, e tão agora positivo, e agora minha margem está empatando, estou trabalhando aqui direto e não está sobrando nada, porque justamente esses custos que você não contou faziam parte da sua margem de lucro. Né, que você estava, na verdade, subjugando, você estava escondendo, ou mascarando pelos seus custos, não botava. Então não se tratava de um lucro seu. Tratava, sim, de custos que você não colocou na sua planilha. Não considerou. Não considerou na sua planilha. Tudo que entra, a caneta que compra é custo do escritório da empresa. Exatamente. Você arruma um jeito, faz um jeito de ratear, equipamento, tudo, porque aí você tem uma noção fidedigna do que um reporte para que, se você for crescendo aos poucos, você tome uma decisão concreta, uma decisão enraizada, realista, né? Poxa, estou pronto para dar mais um passo. Isso. Tá? Então isso tudo compõe, basicamente é essa planilha que a gente tem para mostrar para vocês. É uma planilha básica, nós vamos evoluir. Tá? Essa é uma primeira versão, só para mostrar aqui como vocês têm que desmembrar, né, esse custo todo que ele vem somado nas DIs, vocês têm que fazer esse rateio, e isso é fundamental para você fazer a sua nota fiscal eletrônica. Tá bom? Isso aí, pessoal. Show, né? Muito obrigada, Ricardo, por esse presente aqui para o pessoal que importa. Pessoal que às vezes está perdido, né, do que fazer, de como preencher a nota e não tem esse material em lugar nenhum. Ricardo, muito obrigada pela sua planilha. O pessoal vai adorar aqui. E ainda é a primeira versão, né, Ricardo? Você ainda vai evoluir mais aí na planilha e deixar lá disponível no site para o pessoal, certo? Da 4hit? Exatamente. Isso é um prazer participar aqui com você, no Importando com o Lua. É uma versão modelo, só para o pessoal sentir o gostinho e dar a probabilidade, a possibilidade de ajudar nessa colaboração para emissão de nota, e vamos ter outras versões mais atualizadas, inserindo novos campos aí para ajudar o pessoal. Então, tá bom? Pessoal, grátis, hein? Grátis aqui no Importando com Lu, em parceria com a 4hit, a planilha para você fluir na importação, sem medo.